Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, hoje à distância, Luís Marques e eu próprio, à distância, mas embora perto, muito perto de vocês, com imagem. Mais uma vez, rádios e televisões mobilizaram o melhor dos seus meios e das suas equipas para a grande noite eleitoral. A SIC saiu vencedora, por margem relativamente curta, embora a RTP, Luís Marques, tenha liderado às 20 horas, não é? O que é um fenómeno relativamente pouco comum. Sim, não acontecia algumas eleições e desta vez, para surpresa mais ou menos geral, a RTP ganhou. Aliás, foram os dois primeiros programas do dia foram os da RTP. O programa às 8 horas, que quando arrancou a emissão, e depois às 8h45, se não me engano, até às 9 e tal. Depois a SIC, a partir daí, liderou. No dia, a SIC ganhou o dia, mas nestes dois espaços horários ganhou a RTP, não acontecia, como já disse, e a emissão foi uma emissão normal, não teve nada de especial. Aliás, as outras também não, foi by the book. O que é que levou a esta vitória da RTP? Quer dizer, podemos especular que tenha sido a ausência do Zé Rodrigues Santos, mas isso também talvez seja exagerado fazê-lo, não é? A verdade é que foi assim. Da primeira vez que ele não esteve, a RTP ficou à frente. Exato. Luís Marinho. Peço desculpa, há reconhecer que muitos anos que ele esteve à frente das emissões e que a RTP ganhava. Também é verdade. Eu sou do tempo, o Luís Marques é do tempo, também é verdade. Que ganhávamos tranquilamente as noites eleitorais. Isto aqui era mais uma piada. Já agora, para começar bem. Pimentar a bem disposto. E como falámos disso a semana passada. Pois foi. Bem, eu acho que, quer dizer, as emissões, como o Luís Marques disse, não tiveram grandes novidades do ponto de vista formal, portanto, foram diretas ao assunto. A emissão da RTP tinha uma coleção imensa de comentadores, portanto, mais do que as outras estações, mas, no geral, é preciso reconhecer, por exemplo, que as sondagens à boca as previsões eleitorais foram bastante aproximadas, portanto, digamos que aqui as empresas de sondagens também estão de parabéns, se bem que nas anteriores sondagens a coisa não foi tão clara assim, nomeadamente em relação ao Chega, e há aqui um fenómeno que eu me lembro que aqui há muitos anos se verificava com o CDS. As pessoas que não queriam dizer que votavam no CDS, como agora penso que há muita gente que não quer dizer que vota no Chega e depois acaba por votar, não é? E de facto há uma diferença na noite eleitoral, já não se verificou isso, não é? Mas nas outras sondagens, se bem se lembram, houve uma diferença bastante grande nas previsões em relação ao Chega. Quanto ao resto, acho que não há assim muito a assinalar em relação à cobertura da noite eleitoral. Seguiste, Eduardo? Fui picando as coisas e há aqui um ponto. Primeiro, a CNN dava um nível de abstenção muito superior àquilo que veio a acontecer. E o nível de abstenção foi até bastante bom, porque foi ainda melhor que o último. Depois aí a SIC acertou. Exatamente, acertou. Depois, a outra coisa que faz um bocadinho de impressão é porque houve um desvio, sim, relativamente às sondagens prévias. Ou seja, a sondagem feita à boca da urna no dia da votação estavam bastante próximas e certas, não é? Mas as que vinham das semanas anteriores não estavam certas. Não estavam, não. Porque desvalorizavam bastante o Chega, valorizavam mais o Partido Socialista e a AD também. E, portanto, há ali qualquer coisa, nos painéis ou nas pessoas que se ouvem, agora está-me a falhar na amostra, que possivelmente tem que ser repensada. Daquilo que eu vi, houve ali também,
a certa altura há alguma confusão entre o que é um comentador político e o que é um jornalista, não é? E isso às vezes gera alguns tipos de dúvida da minha parte, não é? Os painéis estão às vezes excessivamente misturados. Houve ali uns picanços que eu achei piada na CNN entre o Miguel Sousa Tavares e o Sebastião Bugalho, que não deixou de ser interessante a visão de cada um, sobretudo à volta do comentariado, etc. Mas foram... Já lá iremos. No total foram emissões que foram interessantes de seguir, e a NAU também não teve mal. Teve um elemento que o Eduardo agora referiu, que é transversal às empresas de sondagens e também ao comentariado e às análises e às previsões que foram sendo feitas, que foi a subestimação do resultado do Chega. Não estava refletido nem nas sondagens anteriores à boca das urnas, nem nas previsões que eram geralmente feitas praticamente por toda a gente. Isso é bastante significativo de algum alinhamento ou de uma separação, talvez com algum significado, entre a realidade do país e a forma como essa realidade é interpretada. Isso é preocupante. Depois, as variações em relação à EAD e ao PS não foram significativas, mas também existiram. Na generalidade das sondagens, a AD estava entre os 34 e os 36, e teve menos, e o Partido Socialista ainda foi pior. Mas a boa notícia é que as sondagens à boca das urnas normalmente acertaram praticamente todas. O próprio Ventura, recordo aqui, arrasou completamente as empresas de sondagem justamente por causa disso, de terem desvalorizado o Chega. E arrasou os média. Arrasou tudo, não é? E arrasou os média, arrasou tudo, não é? Digamos que a culpa, no fundo, por este resultado, aparentemente parece ser dos média e do comentariado nacional, não é? Há um aspecto que eu gostava de citar, porque muito cedo começaram a circular informações de que as coisas, de que o panorama ia ser diferente. E o Pedro Nuno Santos, quando chegou ao hotel, não sei se vocês repararam, que ele já, a primeira declaração à entrada do hotel já era uma declaração negativa, não é? Em que se percebia que a coisa estava a correr mal. Como nós sabemos, os partidos têm acesso antes de toda a gente, normalmente têm acesso pelo menos não diga todas, mas pelo menos há algumas das sondagens que se fazem à boca da urna, não é? Portanto, mas na altura passou um bocado em claro... É evidente que ele já sabia o que é que o esperava, não é? Portanto, mas a observação não é de estranhar. O que eu estou a dizer é que a observação de reportagem não localizou esse fácias, digamos, já um bocado constrangido. Pois. Mas há aqui, Luís Marcos, um ataque claro à comunicação social, não é? Quer por causa do caso Pinho Viva, quer pela vitimização do Luís Montenegro. Houve aqui um claro ataque, designadamente por parte do Ventura, por parte do Chega, à comunicação social, não é? Sim, não foi só ele. Durante a noite eleitoral, vários comentadores associaram a crise política a várias razões. Uma delas, portanto, ao comportamento da comunicação social, e implicaram a comunicação social num ambiente de degradação da vida política portuguesa. E, indiretamente, de alguma responsabilidade nesta crise que o país atravessou e ainda continua a atravessar. Isso é preocupante na medida em que, mais uma vez, enfim, é bom sublinhar que isto não aconteceu só agora, sempre que há uma crise política, a forma como essa cobertura da crise política é feita pelos média, normalmente acaba por acarretar a responsabilização do média na própria crise política. E neste caso concreto, isto tem a ver com a forma como foi feita a cobertura da vida empresarial do nosso primeiro-ministro, no caso do Pinho Viva, e é um bocadinho difícil, portanto, não quero dizer que noutras situações anteriores não possa ter havido erros e a comunicação social não está isenta de erros, mas neste caso concreto não parece, porque o que houve foram notícias
que foram sendo publicadas, nunca foram desmentidas, sobretudo pelo Correio da Manhã e pelo Expresso, mas acompanhado também por outros órgãos de comunicação, nomeadamente as televisões, que foram muitas vezes atrás das notícias, tanto destes dois órgãos de comunicação escrita, desenvolvendo também. E, portanto, atribuir portanto, à comunicação social a responsabilidade na crise política é claramente exagerado, e uma justificação e uma desculpa também para a forma como os partidos políticos acabaram por atirar o país para uma crise que ninguém queria. Mas, Luís... E é perigoso, e isto é perigoso, no meu entender. Mas, Luís, isto faz sentido do ponto de vista da nossa classe política. Agora estou a falar na generalidade da classe política, não é? Porque é assim, se não se podem culpar eles próprios, têm que arranjar alguém para culpar, não é? E nós estamos fartos de saber que, obviamente, a responsabilidade desta crise política tem a ver com os políticos, não tem a ver com a comunicação social. A comunicação social, no caso Spino Viva, limitou-se, de uma forma muitas vezes, enfim, talvez... num ou outro caso talvez um pouco exagerado, mas limitou-se a ir atrás da história e a ir descobrindo situações que não tinham sido reveladas. Portanto, para que é que serve a comunicação social? É exatamente para isso. Exatamente. Luís, mas o problema é que, isso tu tens toda a razão, e eu também sublinho isso, volto a sublinhar isso, tens toda a razão. Mas o problema é depois é que daqui se infere, portanto, foram ditas ao longo da noite por vários comentadores que a comunicação social tem que ter cuidado, porque a razão porque a comunicação social e os jornais em particular estão em crise é por causa deste tipo de comportamentos, que tem que haver uma revisão, os médias têm que refletir sobre a sua própria atitude em relação à forma como atuam. Ou seja, isso remete-nos para uma... E a ideia de que o comentariado está inclinado à esquerda, não é? Sim, isso é outro ponto que já vamos ver a seguir também, mas isto remete-nos para uma discussão que já tivemos aqui, para a ideia de que os políticos não gostam do escrutínio da comunicação social, nunca gostaram, não é? E a ideia de que eles têm que mandar na comunicação social e que a comunicação social, no fundo, tem que obedecer a um conjunto de regras que são eles que se definem. Ora, voltando a um tema que já falámos aqui a propósito de outro assunto, o escrutínio de uma sociedade democrática não se vê apenas nas eleições. O voto é uma forma de escrutinar, mas não é a única. Claro. Os poderes, portanto, não eleitos, como a comunicação social, como a justiça e como outros que estão constitucionalmente consagrados, são uma forma de escrutínio. Num Estado de Direito, o escrutínio fundamental, para além do voto, naturalmente, é a lei. E a lei protege a liberdade de imprensa, coisa que muitos políticos esquecem. E eu acrescentava, uma eleição, de modo nenhum, apaga qualquer ato ilícito. Com certeza. Não há, isto não é plebiscitário. E, aliás, vocês lembrem-se que na segunda-feira, a propósito do Spino Viva, apareceu o Ministério Público a dizer que ia pedir esclarecimentos suplementares tanto ao Primeiro-Ministro como ao Pedro Nuno Santos pela forma como comprou as casas. O que até pode levar à conclusão de que o Ministério Público efetivamente até travou essa atitude até ao pós-eleitoral. Claro. Porque também não nos vamos convencer que os homens não sabiam que havia eleições, não é? E isso é uma situação muito concreta. É normal, como diz o Luís Marques e bem, há outras entidades que têm e que fazem parte, digamos, do sistema democrático do país, e a justiça é uma delas. Outra coisa é se é lenta, se não é e tal. E eu recordo que ainda hoje estamos para saber porque é que o doutor António Costa saiu, não é? Porque aquele caso lá dos dinheiros e de mais não sei o quê, lá da gaveta, não está ainda, não sabemos o que é que aconteceu. Portanto, e as coisas não aconteceram, houve eleições, mas o processo ainda aí anda, não é? Sim. Aliás, Luís Marinho, mas retomando agora, Luís Marques também, a questão do comentariado estar inclinado à esquerda, estar em plano inclinado, que é sempre uma afirmação do André Ventura, isto não tem muito mais a ver com o facto de haver alguma promiscuidade entre comentadores, dirigentes partidários, jornalistas? Não há ali uma falta de definição clara do que é um comentador? Eu acho que a questão é exatamente essa, porque
Em primeiro lugar, pelo excesso de comentário que nós temos hoje, concretamente nas televisões, e não só, mas sobretudo nas televisões, que obviamente são os comentários que depois têm mais audiência, portanto, e são aqueles que dão mais nas vistas, chamemos-lhe assim. E de facto há um excesso enorme de comentário. E depois também digamos que a quantidade muitas vezes está em sentido oposto da qualidade. Porque nós, muitas vezes, vemos comentários que Deus Nosso Senhor nos guarda, não é? Porque houve tanto disparate, tanta pedir a uma pessoa que está completamente empenhada politicamente, e nem sequer estou a falar de políticos, reparem, não é? Nós temos pessoas, teoricamente, fora do sistema político, portanto não são políticos no ativo, mas que são muito mais tendenciosos e muito mais, e protegendo, e muitas vezes não preservando a verdade, não é? Do que propriamente os políticos, que esses nós sabemos quem são. Portanto, se eu ouvir um político, se eu ouvir o Fernando Medina, já sei que o homem é socialista e que vai defender o Partido Socialista. Nós tivemos aqui já discussões sobre isso, se faz sentido manter políticos no ativo a fazer comentário. Isso é uma coisa. Agora, outra é, de facto, a quantidade. As televisões encheram-se de comentadores, e comentadores entre aspas, que depois as pessoas também não sabem, nós temos que ter a noção que as pessoas muitas vezes não sabem distinguir se o comentador é jornalista, se não é jornalista, e metem tudo no mesmo saco, não é? E depois temos esta promiscuidade, de facto, como tu disseste bem, e de facto estamos a desvalorizar completamente o exercício do jornalismo. Eu só gostaria de pegar um bocadinho atrás num artigo de ontem, nós estamos a gravar quinta-feira, portanto isto saiu ontem no Público, da Maria João Marques, que é uma das críticas bastante fortes desta perversão do jornalismo, segundo ela, e da imprensa, porque ela escreve um artigo em que acusa de forma explícita o jornalismo e os jornais de cumplicidade com o Partido Socialista e com o Pedro Nuno Santos. É uma acusação grave. Eu não estou aqui a pôr as mãos no lume pela isenção do jornalismo, que é evidente que há sempre situações que são criticáveis e que devem ser corrigidas. Sobre isso eu não tenho a mínima dúvida. Agora, acusar formalmente o jornalismo em geral e os órgãos de comunicação social também em geral de cumplicidade com o Partido Socialista e com o Pedro Nuno Santos parece-me que é claramente exagerado e injusto. Agora, relativamente à parte do documentariado, foi também defendida uma tese na noite eleitoral de que o documentariado em geral está colocado à esquerda. Eu não sei se é assim, se não, penso que talvez não seja exatamente assim. Acho que o Luís tem um pouco razão. Tem razão, não é pouco, tem muita razão quando diz, portanto, que há aqui uma promiscuidade, uma falta de fronteiras claras entre, portanto, os comentadores que são comentadores fora do jornalismo e depois os jornalistas que são comentadores. Isso às vezes pode criar alguma confusão nos espectadores e não é bom, sobretudo para o jornalismo. Agora, em relação ao comentariado, e admitindo que é evidente que todos os setores da políticos devem estar representados no comentariado, isso para mim é evidente, mas isso também depende da qualidade deles, não é? É evidente, se uma determinada facção política não tem protagonistas com qualidade para ser comentador, porque é que vão lá estar? Não faz sentido nenhum. Nós temos aqui um círculo vicioso que se montou no comentariado nacional, em que nós temos os políticos que precisam das televisões para se promover, e é preciso ter presente que alguns dos principais protagonistas políticos tiveram o seu palco precisamente nas televisões, a começar pelo nosso Presidente da República, pelo antigo Primeiro-Ministro António Costa, pelo Santana Lopes, pelo Marcos Mendes, enfim, todos eles se fizeram nas televisões, e quem lá esteve nas televisões, como é o meu caso, e que é o caso do Luís, mais diretamente, sabemos a pressão que sempre tivemos para que vários políticos para ter o seu espaço no comentariado. Porque as televisões são fundamentais para fazer carreira política, essa é que é a grande verdade. Depois temos as televisões que precisam dos políticos também, porque ocupam espaço, dão visibilidade, dão audiências, é relativamente barato.
Por exemplo, o comentário do Marcelo Rebelo de Sousa era líder de audiências. O comentário do Marcos Mendes, O do Marcos Mendes também tinha tanto uma excelente audiência, e os comentários dos canais de informação são lidos. E depois temos os próprios comentadores que dependem dos dois, que dependem das televisões, porque sempre ganham algum e sempre também têm algum protagonismo, e dependem da política, porque sem políticas eles não tinham nada para comentar. Portanto, há aqui um círculo vicioso que está montado, que tem perversões, tem coisas boas, mas também tem muitas perversões, e também não sei como é que isso pode ser corrigido. Isso está institucionalizado. Eu, do meu ponto de vista, aqui, o que acontece muitas vezes é que a demarcação é difícil de fazer. E eu, por exemplo, vou pegar no caso da Ana Gomes. Nunca estou à espera que a Ana Gomes tenha uma intervenção que não seja aquilo que corresponde ao pensamento normal dela, não é? Portanto, e com outros a mesma coisa. O problema, quando se coloca com os jornalistas, é que normalmente os jornalistas que são convidados têm pouca flexibilidade também eles. Ou seja, raramente há poucos jornalistas que fazem comentários absolutamente descomprometidos, no sentido em que atacam com tanta facilidade à esquerda e à direita quando é necessário. E isso às vezes transforma-se numa situação complexa. Até porque alguns são ainda tidos como jornalistas, embora sejam, na realidade, já sejam comentadores. Eu vou dar, por exemplo, o caso do Baldaia, que no exercício do jornalismo, neste momento, eu não sei o que é que ele faz, não é? Do ponto de vista jornalístico, estritamente. E, portanto, acontece que às vezes é difícil distinguir. Há uma pessoa que eu valorizo bastante, e apesar de ter tido uma situação complexa, porque não era certamente fácil, é o caso do Ricardo Costa. O Ricardo Costa é um comentador que diz o que lhe vem à cabeça, umas vezes para um lado, outras vezes para o outro, e isso sim é alguém que comenta bem da perspectiva do jornalista. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei se viram ontem a entrevista do André Ventura. Vi. É uma coisa curiosa que depois aquilo foi comentado, não é? Sim. Os comentários ao André Ventura, antes do resultado do domingo, basicamente era ele, enfim, Bardina. É um Bardina, vai ter um péssimo resultado, é um desqualificado. Comparem com os comentários de ontem. Algumas das mesmas pessoas, não é? Já é o maior, praticamente. Maior não digo, mas também estou a exagerar. Mas pronto, já é outra coisa, já é um credível. É o mesmo homem, parece que ele é um fato diferente, e agora já como eu posso de Estado, ou de estadista, digamos assim. Mas ele continua a ser o mesmo, as ideias dele não mudaram, acho eu. Portanto, ao menos tanto aqui, quanto ele saiba, não é? Nós vimos a coisa chegar, mais ou menos. Isso, nunca se pode garantir isso, que as ideias não mudem, não é? Pois, mudam. Mas, bom, de resto, se calhar ainda não mudaram. O André Ventura disse uma coisa que me pareceu verdadeiramente extraordinária, que o resultado destas eleições era um ajuste de contas com 50 anos de democracia. O que me parece verdadeiramente extraordinário, sendo que o Pedro Nuno Santos fez um comentário dizendo que a campanha do Chega teria sido muito agressiva e que o Chega era muito agressivo, e Ventura aproveitou para dizer ainda não viram nada. Portanto, ele nunca esconde ao que vem, não é? O que eu acho que ele se enganou numa pequeno pormenor. Ele devia ter dito é que esta eleição dele é um ajuste de contas com a democracia, não é com 50 anos, é com a própria democracia. E isso é que é preocupante, porque eu não partilho que o partido do André Ventura seja um partido formalmente fascista, etc. Mas é evidente que há uma série de ideias que estão a fazer o seu caminho, e infelizmente um caminho crescente, portanto um caminho que é cada vez mais amplo, e que é evidente que não são propriamente ideias democráticas, não é? Mas a questão que eu gostava aqui de levantar e há pouco falámos disso na questão eleitoral, é que nós também temos que isto não é desvalorizar rigorosamente nada, mas nós temos que, e temos exemplos históricos disso, é que as maiorias não têm sempre razão, não é? E às vezes também se enganam.
Portanto, digamos que, obviamente, e os resultados da democracia são para respeitar, é uma das qualidades, é uma das forças e, ao mesmo tempo, uma fraqueza da própria democracia, enquanto acreditarmos, e com certeza que acreditamos, naquilo que o Churchill nos disse, não é? Que é o pior sistema depois de todos os outros, é verdade que as coisas acontecem e têm que ser respeitadas. Agora, que é preciso perceber muito melhor as causas do que andar atrás das consequências, que é o que temos andado a fazer, de facto, ao longo de décadas, é preciso, e já se disse isto N vezes, é preciso perceber as causas disto, porque é que isto está a acontecer assim, e porque é que e identificadas as causas, porque é que elas não se combatem, porque é que, de facto, as pessoas estão cada vez mais descontentes, cada vez mais desorientadas, não é? E vão atrás do canto da sereia, não é? E é isso que, do meu ponto de vista, está a acontecer e com resultados, obviamente, que estão à vista, não é? Eu não subscrevo o que diz o Luís Marinho. Do meu ponto de vista, eu ainda não vi no Chega, eu não vejo no Chega um partido antidemocrático. Acho que é um partido de direita, radical, certamente. Também vejo isso no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista. Mas não o vejo como... É verdade que lá dentro terá certamente pessoas que são de extrema-direita e antidemocráticas, eventualmente, mas eu não considero que o Chega seja um fenómeno perigoso para a democracia sequer. Portanto, e acho que é perfeitamente legítimo, digamos, aquele tipo de pensamento, tanto que não há 1.250.000 fascistas em Portugal, nem de extrema-direita. Portanto, não vejo, nem vejo no Ventura, digamos, essa natureza, não é? Como também não vejo nos líderes da Europa. Há ali uma pulsão. Mas isso também há no Paulo Raimundo. Mas essa pulsão é se calhar muito mais profunda. Mas essa agora já não é perigosa porque não é representação. Uma coisa é terem todos juntos 4 deputados, no caso do Bloco de Esquerda e do PC, outra coisa é ter 60 deputados, no caso do Chega. Apesar de tudo, enfim, é uma diferença grande. Eu tento a pensar que, por um lado, indo um bocadinho atrás, este é um fenómeno que ninguém previu, não é? O crescimento do Chega foi tão rápido que assemelha-se por uma semelhança histórica àquilo que aconteceu tanto nos anos 20 na Alemanha, não é? O crescimento do partido nazi, também foi assim muito rápido, não é? Acho que o contexto também era outro, como é evidente, mas enfim. O homem foi eleito, não se esqueçam disso. E ele foi eleito. Bom, não é comparável, portanto, não estou a fazer aqui nenhuma comparação entre os líderes. Agora, há aqui algumas semelhanças, isso há. O pujadismo também foi democrático. Também é verdade. Bem, o que acontece, eu acho que há aqui uma clara, enfim, também não embarco com facilidade nesta ideia de que eles são todos fascistas ou que é um partido fascista. Logo veremos. Mas já não há nenhuma indicação que seja assim, mas há algumas indicações. Claramente o partido, o Chega apresenta-se como o partido da ordem. O partido da disciplina, o partido com laivos autoritários, tanto de sobreposição, tanto de pôr na ordem, tanto um conjunto de poderes, nomeadamente a comunicação social que já falámos, a própria justiça. Ou seja, que há aqui uma tendência, pelo menos iliberal, no sentido de colocar que o Chega se propõe colocar na ordem um conjunto de outros poderes. Isso para mim é evidente e é afirmado por eles, não é? E nesse sentido há pelo menos aqui uns laivos de autoritarismo que veremos se não serão piores. Mas o descontentamento que de alguma maneira o resultado destas eleições reflete, é um descontentamento que faz todo o sentido deste ponto de vista. A primeira coisa que a Iniciativa Liberal encontrou para dizer logo após as eleições é que ia propor uma revisão constitucional. Isto quer dizer, as pessoas quando foram votar estavam à espera que a primeira coisa que um partido viesse dizer imediatamente era que ia propor uma revisão constitucional. Isso é uma preocupação dos portugueses neste momento. Já houve várias que nunca foram sufragadas. Nós tivemos uma em 82, tivemos outra em 95, tivemos uma em 2005, sim, tivemos uma em 97. Mas a preocupação agora é uma revisão constitucional? Não é, mas quer dizer, não é ilegítimo.
Olha, e legítimo não, seria claro que se não, eles é chamassem os 4/5 para fazer uma extraordinária. Nós estamos num período de revisão ordinária, não é? Acho que já não estamos. Não, eu penso que esta próxima Assembleia tem poderes... Tem? Certeza? penso que sim. Eu tenho dúvidas sobre isso. Pareceu Mas, enfim, um admito que sim. absurdo. De qualquer Agora, forma, uma com coisa- 4/5 pode-se sempre chamar... Não, à com revisão. certeza, com certeza. Agora, o que é extraordinário é que de repente um assunto que não estava na agenda Exato. está colocado na agenda e já com vários partidos a dizer que vão apresentar propostas de revisão constitucional. Exato. Claro. É uma coisa, é um absurdo total, um Não, absurdo. bastou começar-se a falar que pela primeira vez podia haver revisão constitucional sem o PS, não é? Para desatar tudo a fazer contas à vida e transformar o assunto de revisão constitucional quase num tema como se fosse que o país estava, as pessoas estavam ansiosas por uma revisão constitucional. Não mesmo. Nem percebemos bem para que é que serve. Votaram no Chega por causa disso. Porque é que se há Não, de tirar... exatamente. bom, por votaram no exemplo, era Chega, preocuparem-se com a revisão da lei eleitoral, que eu acho que isso Não, aí isso sim, Luís daria Marinho, muito mais. teria muito mais interesse. eu vou-te dizer, por exemplo, a Constituição prevê a regionalização, a Constituição prevê a via para o socialismo, a Constituição... Isso é o preâmbulo. Está bem, está lá, pronto, ok, sim, senhora, pronto, ok, sim, senhora. Pronto, são questões, mantém-se, estão pronto, aliás, na pauta. sim, mas não é, mas há outras questões, por exemplo, a Constituição tem um órgão regulamentador, tem um regulador constitucionalizado que é a ERC. Também não sabemos, todas as semanas temos discutido que aquilo não serve para nada. Está lá, pronto, ok, sim senhor, mas se calhar não serve, se calhar há outras soluções. A lei eleitoral, nós todos os anos sabemos que há problemas com a lei eleitoral e com o sistema de representação. Isso é tratado em sede de revisão constitucional. Portanto, eu não vejo que seja tão escandaloso assim. Meus amigos, teremos seguramente muitas oportunidades, já que agora a questão da revisão constitucional entrou na agenda. Temos muitas oportunidades de falar sobre isso. Eu gostava de vos ouvir era sobre a consequência imediata do resultado destas eleições, que foi a demissão de Pedro Nuno Santos, que se consumará este sábado na Comissão Política Nacional, tanto quanto me recordo neste momento. O PS deve eleger já um novo líder ou deve esperar? Bom, deixa-me dar a primeira nota, que é esta. O discurso do Pedro Nuno Santos na noite eleitoral foi lamentável. Claramente ele... Completamente, queria falar disso. Não estava em grande forma, estava claramente abalado. Houve ali um momento de uma grande emoção em que quase temi que ele começasse com uma lágrima ao canto do olho. Não aconteceu, mas isto foi um choque grande para ele, notou-se, e portanto o discurso não lhe saiu nada bem, de todos os pontos de vista, não é? Desde logo de condicionar o próprio futuro do Partido Socialista, de dizer que andava aqui, que iria continuar por aí, tipo Santana Lopes. Enfim, não foi um momento bom, nem para ele, nem para o Partido Socialista, e tanto quanto eu posso perceber da confusão que vai lá dentro, o ideal era eles esperarem, tomarem todos, portanto, os refrescos bem frios, porem gelo nos pulsos e esperarem o tempo suficiente para amadurecer, portanto, uma estratégia que seja uma estratégia clara de futuro, porque uma solução apressada pode ser um fator de divisão pior do que a situação que neste momento tem. Mas isso eu não estou lá dentro, não sei, estou a dar uma opinião muito distanciada sobre essa realidade. Acho que isto vai tender para que a solução não seja uma solução imediata. Acho eu, mas não tenho a certeza. Eu concordo com isso, porque, aliás, o Partido Socialista tem sempre aquela expectativa de que quando há um líder há sempre outro que espreita, não é? Sim. Há sempre qualquer coisa agora não há ali uma situação. Não, eu, por exemplo, já reparei que possivelmente virá o José Luís Carneiro, mas curiosamente há já assim uma simpatia, assim mais à distância, a pensar o Duarte Cordeiro é que era e tal, para o futuro, não é? Não, eu sei. Medina, Mariana. Não, mas esses ainda estão...
mas esses são falados abertamente. O Duarte Cordeiro é uma espécie de... está-se a criar ali qualquer coisa, não é? Do carneiro para o Cordeiro. Deve haver muitas manobras. Sim, portanto... O António Costa em Bruxelas, não sei... Pois, aquilo não sei há de haver... A conta de telemóveis vai subir. Não há de estar as empresas de telecomunicações devem ter muito serviço. O Partido Socialista tem muito que refletir, porque não é apenas o resultado que teve, foi mau, embora já tenha sido pior. É o tipo de resultado, é a transferência direta de votos do Partido Socialista para o Chega. Isso é que é impressionante. Eles realmente têm que pensar muito bem no que é que estão a fazer. Não, eu estava exatamente a pensar no discurso do Pedro Nuno Santos na noite eleitoral, que concordo completamente, eu tinha aqui até uma nota para falar disso, concordo completamente com o Luís Marques, porque de facto foi uma coisa absolutamente desastrosa, porque começou, quer dizer, houve ali quase uma raivinha de ter tido o resultado que teve e começou logo a condicionar o PS, portanto, que não ia apoiar rigorosamente nada, etc, coisa que ele já não tinha sequer legitimidade para dizer, em primeiro lugar. Se admitir, calava-se, ponto final parágrafo, pedia desculpa pelo resultado e ia à sua vida. E não foi isso que fez, o que revela muito sobre o personagem, não é? Mas isso também, eu penso que não há aqui grandes novidades em relação a isso. Agora, qual é o drama do PS neste momento? É que em outubro há eleições autárquicas, portanto é preciso que alguém as prepare, é preciso que a máquina, que deve estar bastante generalizada, que a máquina se ponha em movimento, não é? É evidente que uma coisa não tem tanto a ver com a outra, eu não ligo muito, não faço uma grande ligação entre autárquicas e legislativas, mas é evidente que há aqui um peso, não é? Já diziam que o Chega iria ter um grande resultado eleitoral nas autárquicas, eu por acaso tenho as maiores dúvidas, mas pode ser que me engane, não é? Luís, há aqui duas reflexões que eu gostava de fazer sobre isso. Há uma coisa que não ficou clara relativamente ao Pedro Nuno Santos, é se ele fica como deputado ou não percebi. Ele disse ele ia decidir. Ele disse que ia decidir, não ia decidir. Pronto, mas talvez fosse a altura de dizer, porque... E depois... aqui já tem outra natureza, mas eu não sei se o não é não do PSD existe nas autárquicas. Acho que é um caso que está para ver. Eu não sei. Bom, a verdade é que... Mas vai ser uma questão, hein? Não tenho nenhuma informação relevante para esse tema. Mas podes ter um palpite. Não sei, nós estamos a caminhar. Nós estamos a caminhar rapidamente. Eu sou um visionário, estou à frente. Não, com a iniciativa liberal pode haver. Com o sim. Chega, enfim, não estou a ver, mas pode acontecer. Vamos ver as distritais. Vamos ver. Bom, nós estamos a caminhar rapidamente para os grandes enigmas. O PC já veio explicar em relação às autárquicas, por exemplo, que não está interessado em nenhuma frente unida de esquerda como o LIVRE está a propor. Poderá haver alinhamentos à direita, de facto, nas autárquicas, Luís Marques, como estavas a dizer? Pontualmente entre a AD e a Iniciativa Liberal, mas possível, por exemplo, em Lisboa, parece-me possível e penso que as coisas estão bem encaminhadas, tanto quanto eu percebi das leituras dos jornais. Há o CDS também. Agora... Sim, o CDS é fundamental. Outro tipo de alinhamento seria, no meu entender, muito surpreendente que houvesse alinhamentos entre a AD e o Chega, a mesmo a nível autárquico. Isso seria uma alteração com algum significado para entendermos o que é que vai acontecer no futuro. Mas não acredito nisso, sinceramente. Luís Marinho? Sim, eu concordo com o Luís Marques, também não acho muito previsível, mas enfim, política é política, não é? Sim, e as autarquias são as autarquias e a independência deles ao nível de decisão é grande. Não, mas Eduardo, neste caso concreto não é bem assim, não é bem assim. Vamos ver. Não é bem assim. Agora, o mundo sabes está mais? muito perigoso. O Eduardo sabe mais do que aquilo que está a dizer. Não, eu estou a intuir. Já sabes coisas que não dizes. Não, mas o mundo está muito perigoso e ficou ainda mais difícil para o Partido Socialista, que tem aquele autarca de presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, cujo mandato foi suspenso, e ele explicou publicamente que foi suspenso por ir, e vou citar, por ir à padaria num carro da Câmara. Não foi só à padaria. Não foi só à padaria, mas de facto a razão
de ele ter perdido o mandato é essa, é ter utilizado o carro da Câmara indevidamente. Quer dizer, se todos os dramas fossem esses, o país era fantástico. Estava tudo preso. Mas ele justificou que foi só à padaria. Foi só, está bem, coitado, os capão ir a pé, não é? Imagina que a padaria era em Lisboa. Bom, já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar, que estou longe. Eu li no Público do dia, da terça-feira, dia 20 de maio, que o Ministério Público já está a investigar uma empresa que força desocupações de casas, aquela empresa espanhola que chama-se Desocupa. Eu acho bem que o Ministério Público investigue aquilo que entender investigar. É triste, de facto, é que, do ponto de vista da legislação, se continua quase a privilegiar os ocupantes dos legítimos donos das casas, porque nada disto se resolve há não sei quantos anos. Esta que é a verdade. Tirando aqui um particular que é engraçado. Se for imóvel do Estado, então há uma notificação até o prazo de 90 dias e depois há o procedimento especial de despejo, isto é, não se caso sequer dependente da ação judicial. Se for do Estado, porque se for um imóvel particular, são as histórias que nós conhecemos, ainda há pouco tivemos reportagens de uma família que ocupou uma casa e que a destruiu completamente e que a GNR batia à porta e dizia, pois não podemos fazer nada que chatice, não é? Portanto, mais uma vez, e isto é um sintoma, claro, de que nós, muitas vezes, e quando digo nós, digo o Estado, ou os órgãos do Estado, se preocupam especificamente com as consequências e não vão às causas, e isto é mais uma razão para haver muita gente descontente e essas pessoas descontentes depois votam em quem nós sabemos. Muito bem, porquê é que o Chega não cresce? Deixa-me avançar já para que também estou à distância. Okay. Porquê é que o Chega não cresce onde a maioria da população é qualificada, o rendimento médio elevado, a escola funciona, com baixos índices de abandono, os serviços públicos estão presentes, isto é, onde o Estado está presente, onde o Estado funciona. Porquê é que será? Pois. Boa pergunta. A minha também é, na realidade, uma pergunta que é o seguinte: um dos momentos mais insólitos da noite eleitoral foi as declarações do Bloco de Esquerda e do PC. E foi extraordinário porque, em ambos os casos, quando anunciou o resultado, parecia que havia uma festa. Não parecia, havia uma festa. Eles exultavam, riam, saltavam, portanto, como se tivessem ganho as eleições. E na realidade o Bloco de Esquerda perdeu 3 dos 4 deputados e o Partido Comunista, portanto, perdeu. O Partido Comunista, inclusive, portanto, quando o Raimundo anunciou que provavelmente vamos conseguir ganhar mais um deputado, que é manter os que tinha, houve uma festa, um bruá na sala, que depois não se veio a concretizar. E o que eu pergunto a esta esquerda festiva, mas está a festejar o quê? Se ridique, como dizia o outro. Se ridique. Não, eu não é bem um enigma, é um lamento. Ontem mesmo, quarta-feira, fui ao Hospital Santa Maria, servi-me da estação metropolitana da cidade universitária e acontece o seguinte, como é evidente, é o que dá acesso ao Hospital Santa Maria, onde vão pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Pois bem, o elevador estava avariado, as escadas rolantes estavam avariadas e o semáforo que para atravessar para o hospital entre o estádio universitário e a entrada do hospital tem 4 faixas de automóveis e leva 20 segundos de verde para os peões. Portanto, há que ter alguma sensibilidade, eu não sei como é que é, mas alguém tem que olhar para isto, não é? Quer dizer, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade em Portugal são realmente maltratadas, desconsideradas sistematicamente e no metropolitano é inaceitável, então. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato,
Novas Crónicas da Idade Média, sempre ao domingo, ao alcance de um clique, sempre que quiser. Até para a semana.